Olá pessoal, então vamos dar continuidade aqui em transformações lineares, né? Mais especificamente, dada uma base, né, de um espaço vetorial V e uma outra base do espaço vetorial W, determinar uma matriz que representa aquela transformação linear. Então nesse caso aqui, né, só para a gente relembrar, o que a gente vai ver aqui, né? A gente vai pegar aqui um espaço vetorial, uma transformação linear T de V em W, onde a gente conhece a base desse espaço vetorial, vai ser a base A, né, desse espaço vetorial, e uma outra base para o espaço vetorial W, vamos chamar de B. Então, todos os vetores que estão nesse espaço vetorial é uma combinação linear dos vetores da base A. E no caso aqui, a gente vai chamar de um certo vetor específico, a gente vai chamar de VA, que são os componentes, né? Você escreve o vetor V, que pertence ao espaço vetorial V, como combinação linear da base A, e os coeficientes da combinação linear desses vetores da base A são chamados de componente do vetor V relativo à base A, ou coordenada do vetor V relativo à base A. Aí, a partir do momento que a gente pega este vetor V e encontra a imagem dele, a gente vai ter o chamado, a imagem do vetor V, é o T de V, tá? Mas aqui a gente não está querendo encontrar quem é o T de V, e sim as componentes do vetor T de V, porque o T de V, a imagem dele está no espaço vetorial W. Todos os vetores de W é uma combinação linear da base, que no caso aqui foi dada a base chamada B. Então, no caso aqui, você escreve o T de V como combinação linear dos vetores da base B, encontra os coeficientes, que no caso aqui vai ser chamado de componente do vetor T de V relativo à base B, então é o T de VB. Aí a pergunta é, como que a gente determina direto, dado o vetor VA, ou melhor, as componentes do vetor V relativo à base A, como é que a gente encontra o T de VB? Ou seja, as componentes do vetor imagem, do vetor V, só que relativo à base B. Então a gente sabe que existe existe uma matriz que a gente chamou de T, entre colchetes aqui, tá? Essa é a matriz que representa a transformação linear relativa às bases A e B. Esse é o nome que é dado para essa matriz aqui. Bom, então vamos pegar um exemplo, né, para determinar essa transformação, essa matriz que representa a transformação linear. Então, dada a transformação linear T do R2 para o R3, isso aqui é importante, verificar a dimensão dos dois espaços vetoriais. Então, T de xy, 3 coordenadas aqui, né, do R2 para o R3. Determine T, a matriz da transformação linear relativa às bases A e B. Tá? Então, no caso aqui, nós temos as bases A aqui e a base B. Duas bases quaisquer aqui. Então, qual vai ser a ordem da matriz? Tá? A ordem de T. É só você olhar aqui. Vai ser esta ordem aqui, de 3 para 2. Tá? 3 por 2. Pois a transformação linear é T do R2 para o R3. A dimensão do espaço vetorial V é 2 e do espaço vetorial W é 3. Então, é 3 por 2. Tá? Então, nesse caso aqui, a gente tem que saber o quê? Mas você monta, né? Dá qualquer valores para essa matriz aqui. Eu chamei de A, B e C. E a segunda coluna D, E e F. Tá? Aí a gente tem que saber o quê? Que cada coluna são os coeficientes da combinação linear de um certo vetor relativo a uma certa base. Necessariamente qual? Então vamos lá. Então, nesse caso aqui, né? Mais especificamente, esta coluna, você vai pegar o primeiro vetor da base A, V1, né? Deixa eu colocar aqui, ver se dá para aparecer. Tá? Então, o primeiro vetor aqui da base A, este V1, substituir na transformação linear aqui em cima, aí você encontra a imagem do V1, que é o T de V1. Aí este vetor T de V1, ele pertence ao espaço vetorial contra domínio, ao R3. Então, esse vetor que você encontrar, que é a imagem do T de V1, se escreve como combinação linear da base do R3, que no caso é a base B aqui, ó. Pega W1, W2 e W3,
né? Faz uma combinação linear. Os coeficientes da combinação linear vai ser justamente A, B e C. Ok? Do mesmo jeito para a segunda coluna. Pego o segundo vetor aqui, ó, cadê o segundo vetor? Da base A, substituindo na transformação linear, encontra a imagem e a imagem escreve como combinação linear da base do contradomínio, que é a base B, certo? E aí vai dar D, E e F. Então vamos fazer isso passo a passo, tá? Então, para a gente determinar a matriz, simplesmente basta determinar quem é T de V1B e T de V2B, mas tem que ficar bem claro o que é essa notação, a gente tem que estar acostumado com isso. Então vamos lá. Calculemos T de V1B e T de V2B. A partir do momento que a gente finalizar isso aqui, a gente coloca as duas colunas da matriz T. Então, primeiramente, calcula-se as imagens de V1 e V2. Então, você pega o primeiro vetor da base A, substitui aqui, ó, T de V1, menos 1 em 1. Aí eu substitui lá na transformação linear, vamos ver se dá para enxergar aqui, né? Tá? Substitui aqui, ó, o menos 1 em 1, aqui, ó, menos 1 em 1, menos 1 em 1 aqui, menos 1 em 1. Então, nós vamos ter, tá? T de menos 1 em 1, então vai dar menos 8 mais 18, 10, menos 6 mais 11, 5, menos, aqui dá 2 positivo, menos 4, menos 2. Do mesmo jeito, para encontrar a imagem do outro vetor, ou seja, você pega todos os vetores da primeira base, que é da base do domínio, no caso aqui é a base A, se tiverem 10, se a dimensão é 10, você pega os 10 vetores e substitui na transformação linear. No caso aqui são apenas 2 vetores. Então é o T de V2, que é 1 e 0. Ok? Aí substitui na transformação linear e encontra a imagem. É o T de 1 e 0. Nós temos aqui o T de 1 e 0. Pronto. 1 e 0. Que no caso aqui deu igual a 8, 6 e menos 2. Agora, para a gente encontrar A, B e C, você pega este vetor aqui, que pertence ao espaço vetorial contradomínio ao R3, escreve como combinação linear da base do R3, que é a base B. Então, você vai lá, aqui, ó. Agora vamos escrever T de V1 e T de V2 como combinação linear dos vetores da base B. Por quê? Porque eles são pertencentes ao espaço vetorial contradomínio, o R3. Tá? Então, o T de V1 é um AW1, BW2 e CW3. Aí substitui o T de V1 que você acabou de encontrar aqui, né? Esse valor. Os 3 vetores da base do R3, do contradomínio. Aí isso daqui sempre vai dar o quê? Um sistema possível determinado. Tá? Uma única solução. Então faz o devido escalonamento, aí a gente encontra que, tá? Ó, C aqui deu 1, aí só processo retroativo. Ok? Então A, B e C. Então T de V1B deu igual a 3, 2 e 1. Do mesmo jeito, para encontrar a segunda coluna da matriz que representa a transformação linear relativa às bases A e B, o T de V2. Então, qualquer coeficiente, tá? Então, DW1 mais EW2 mais FW3. Aí pega o T de V1, que foi encontrado aqui, tá? Substitui. Cadê? Aqui. E aí você vai lá e substitui W1, W2 e W3 e faz o que? Resolve o sistema. Faz o devido escalonamento, né? Aqui, lógico, é o coeficiente da primeira variável, que é de D, 1, 1 e menos 1 aqui. A segunda coluna, os coeficientes do E, 2, 1 e 0. E a terceira coluna, os coeficientes do F, 3, 0 e 1. Ok? E a quarta coluna, os termos independentes, 8, 6 e menos 2. Pronto. Faz o devido escalonamento, encontra o valor de F, E e D nessa ordem, porque faz o processo retroativo. Tá? Então, T de V1B é igual a 1, 5 e menos 1 nessa ordem aqui. Tá? Tomar cuidado com a ordem. Aí, a partir daí, a gente faz o quê? A gente vai lá e substitui. A primeira coluna é A, B e C, e a segunda coluna é o D, E, F, ou seja, o T de V1B e o T de V2B, certo? Então, tá bom. Então, a gente vai para onde? Vai para um segundo exemplo.
que no caso aqui, vamos dizer assim, a letra B do primeiro exemplo, para a gente tirar algumas conclusões, para a gente olhar até para uma propriedade. Então, a gente pode usar aqui o resultado desse exemplo. Tá? A gente vai calcular o quê? Uma outra matriz T, podia ter dado um outro nome para ela. Tá? A matriz da transformação linear relativa às bases canônicas. Ó, C, que essa aqui é do R2, e D do R3. Tá? Então, poder botar um Czinho aqui, mas é uma matriz T também. Então, a ordem vai ser a mesma que a anterior, tá? Pois nós temos a transformação linear do R2 para o R3, então a ordem é 3 por 2, tá bom? Então, a matriz que representa a transformação linear, a matriz, né, da transformação linear relativa às bases C e D agora vai ser igual, né? A, B e C, D, E, F. Então, o procedimento ele é similar. O que a gente vai fazer aqui? Tá? T de V1, agora é T de V1D, não é B mais, tá? É aqui, ó, D. Tá? Porque é a base do contradomínio. E T de V2, D também, ó. D aqui e D aqui. Ok? Então, a gente vai calcular T de V1D, mas antes a gente faz o quê? Calcula-se as imagens de V1 e V2. Como? Substituir lá na transformação linear. Quem? Os dois vetores da base C. Tá? Aqui, ó. V1 e V2. 1, 0, 0, 1. Ok? Então, vamos lá. Opa, a gente passou. Aqui. Aí, o T de V1 substitui 1 e 0. Então, na transformação linear, a gente vai encontrar, ó, 8, 6 e menos 2. O T de V2, substituindo a transformação linear, a gente encontra T de 0 e 1, que é o V2. 18, 11 e menos 4. Agora vamos escrever cada um desses dois vetores que a gente acabou de encontrar como combinação linear dos vetores da base, aqui tem um erro, né? Da base D. Tá? Então, de copiar e colar, faltou ajeitar. Então, aqui é uma base D. D. Pronto. Então, T de V1, que a gente acabou de encontrar, W1, W2 e W3 é a base canônica, ó, 1, 0, 0, 0, 1, 0 e 0, 0, 1. Tá bom? Então, a gente encontra, aí nesse caso aqui é direto, tá? Ó. A vezes 1 é A. Aí dá B vezes 0 e C vezes 0. Então, A é direto igual a 8. Tá bom? Do mesmo jeito, aqui, ó, B vai dar igual a 6 e C igual a menos 2. Tá? Não precisa você montar ali o sistema. Esse aqui está óbvio porque a base ela é a canônica. Tá? Então, T de V1B nada mais é do que nessa ordem, né? 8, 6 e menos 2. Tá? Aqui. Do mesmo jeito, você vai lá e pega o T de V2, que a gente já encontrou, que é esse valor aqui, escreve como combinação linear da base D. DW1, EW2 e FW3. Tá? A base canônica aqui. Do mesmo jeito, tá? Ou seja, o que a gente quer que observe aqui nessa resolução? Então, o D deu igual a 18, o E igual a 11 e o D igual a menos 4. Então, acabou coincidindo com a própria imagem do vetor V2, certo? Tá? Aqui, ó. Aqui direto. Então, nós temos aqui, ó, matriz T, né, que representa aquela transformação linear lá do início relativa às bases C e D canônicas, tá? Do R2 e R3 respectivamente. Então, 8, 6 e menos 2 e 18, 11 e menos 4. Tá? Então, o que a gente quer observar com isso aqui? Né? Com isso daqui. Observação. A matriz T, que representa uma transformação linear do tipo Rn e Rm em relação às bases canônicas, né, de Rm, N em Rm, é chamada de matriz canônica da transformação linear. Tá? E o que mais? Vamos observar bem aqui. Tá? Vamos observar. Vamos pegar essa matriz aqui. Vamos escrever na forma matricial. Vamos escrever aqui, ó. Aqui, ó. Essa, cadê? Não, é lá em cima. Vamos lá. Vamos pegar esse exemplo aqui, tá bom? Vou colocar ela bem aqui, tá? Esta matriz aqui. E vamos escrever na forma matricial, ou seja, vamos escrever T em função de T de x, y, z. Aqui, ó. T de
assim, né? T de V que é igual a vezes V. Como é que vai ficar aqui? É T de x, y, z. A gente já viu isso, né? Que toda transformação linear do Rn para o Rm pode ser escrito da forma A vezes V, onde A é igual a quanto? A matriz A, aqui ó, qual é a ordem dela? 3 por 2, tá? 3 linhas e 2 colunas, vezes um vetor de entrada. O vetor de entrada aqui no caso é esse cara aqui, não é XYZ, né? Que é o R2. Então deixa eu ajeitar aqui, né? Já que eu estou iniciando, tá? Então, ficaria assim, T de V é igual a AV, então T de, olha, aqui é o R2, então T de XY, ok? Igual uma matriz de ordem 3 por 2 aqui, tá? E aqui a gente coloca o vetor de entrada que é XY, pronto. Aí quem são os valores que você vai colocar aqui? A primeira coluna está relacionada à variável x, então é 8, 6 e menos 2. 8 aqui, 6 e menos 2, certo? Menos 2. E a segunda coluna relacionada a y, 18, 11 e menos 4. Né? 18 aqui, 11 e menos 4. Pronto. Certo? Então, essa daqui é a nossa matriz A. Então, a matriz A é esta que nós temos aqui. Certo? Essa é a nossa matriz A. Essa aqui é a matriz A. Tá bom? Pronto. Quem é a matriz A? É uma matriz que você multiplica o vetor de entrada que vai dar igual a transformação linear. Vamos observar aqui, ó. 8, 6 e menos 2. 8, 6 e menos 2. Tá? 8, 6 e menos 2. Vamos lá ao final. Cadê? Aqui, ó. 8, 6 e menos 2. E aqui, 18, 11 e menos 4. 18, 11 e menos 4. Certo? 18, 11 e menos 4. O que significa isso? Que quando você escreve uma transformação linear que é do Rn para o Rm, você consegue escrever na forma matricial. E essa matriz A aqui, que multiplica pelo vetor, qual vetor? Pelo vetor de entrada, essa matriz aqui é equivalente à matriz que representa a transformação linear relativa à base canônica, ou seja, ela é igual à matriz canônica da transformação linear. Certo? Então isso tem que ficar claro. Lá mais para frente, lá em diagonalização de operadores, a gente vai precisar desta propriedade aqui. Então isso que foi comentado aqui, eu vou chamar de propriedade, tá bom? Então, sejam a transformação linear T do Rn em Rm. Então, o T de V pode ser escrito da forma matricial, A vezes V, e T, a matriz que representa a transformação linear em relação às bases canônicas de Rn e Rm. Podia ser escrito de forma mais simplificada, visto que a gente já olhou aqui, né? Tá? T é a matriz canônica da transformação linear. Tá bom? Então, essa matriz T é a matriz canônica da transformação linear. E, portanto, essa matriz T ela é equivalente à matriz A. Ou seja, também, né? Esse exercício aqui, esse exercício B, não precisaria ter feito desse jeito que foi feito aqui todo o desenvolvimento. Você diz assim, ó, T determine a matriz T, a matriz da transformação linear relativa às bases canônicas, C do domínio e D do contradomínio. Alguém vai lá e diz assim, mas a matriz T é igual à mesma matriz A. Você vai lá, olha para a transformação linear e faz direto isso daí. Certo? Tá? Vamos colocar um exemplo aqui, né? Tá? Vamos determinar as duas coisas. Então vamos pegar uma bem simples aqui, né? Dado uma transformação aqui linear, por exemplo, vamos fazer o contrário, né? Foi do R2 para o R3, então vamos fazer do R3 para o R2 aqui. Tá? Então nós temos aqui uma matriz T de x, y, z igual a... Vai transformar em duas... Quantas colunas? Quantas coordenadas? Duas coordenadas. Tá? Então vai ficar assim, por exemplo, 7x menos 3y mais 2z. Tá? E aqui eu vou colocar só de propósito, né? Menos 71z, por exemplo.
Bom, então isso daqui, quando a gente for escrever a matriz A ela é assim, né? Você vai lá e escreve quem? Os coeficientes da... Opa, deixa eu ajeitar aqui. Tá? Você vai lá e pega... Qual é a ordem dessa matriz A? É 2 por 3, duas linhas aqui e 3 colunas. Vamos supor que o objetivo é determinar a matriz T, que representa a transformação linear relativa às bases canônicas. Como a gente sabe que é equivalente à matriz A, então você vai primeiro atrás da matriz A. Então você olha aqui, ó, o coeficiente do x aqui é 7, aqui não aparece o x. Então vai ser igual a 7 aqui e 0 aqui. Em relação ao y, é menos 3 e não aparece o y aqui. Tá? Então é menos 3 e 0. Tá? Porque é 0x mais 0y menos 71z, a segunda coordenada aqui. E por último, 2 aqui e o coeficiente do z ali, menos 71. Tá bom? Então essa daqui também é, se você fizer todo o desenvolvimento, é a mesma matriz T que representa, é a mesma matriz T canônica da transformação linear. Ou seja, se eu pegar aqui para o R3 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1 e substituir aqui, encontrar três imagens, e essas três imagens eu escrever como combinação linear da base do R2, eu vou encontrar aqui, ó, como coeficiente 7 e 0, menos 3 e 0 e 2 e menos 71. Ok? Tá bom, pessoal. Então aí nós temos aí exemplos relacionados a transformação linear, mais especificamente representação matricial de uma transformação linear.